Franciele, seja bem-vinda ao Arquiteta Pedagógica. Eu sou a Maciela, professora. Nós estamos aqui com a Fran, né, como é popularmente, eu me refiro só a a Fran Machado, com muita alegria, com muita satisfação, que o Arquiteta Pedagógica te recebe de braços abertos, coração também, para fazer esta escuta, para termos esta conversa informal e trazer algumas informações bem direcionada, e essa conversa está bem direcionada à questão da família versus escola. Por que tudo isso? Porque nós estamos tratando da comunidade escolar. Então, por que comunidade escolar? Agora nós tratamos dos professores, tratamos do aluno, com a fala da Vanessa, e tratamos agora da questão da família. Muito bem, Franciele. Dadas as apresentações iniciais, eu vou passar para ti aí se apresentar, falar um pouquinho sobre a tua vida profissional, a tua formação, por onde tu passou, por que caminhos que tu andou, né, a tua trajetória, a tua bagagem. E nós temos o maior respeito quanto arquiteta pedagógica em função da tua trajetória, da tua bagagem, e também aonde tu está atuando, até para termos uma referência quando surgir algum assunto que as pessoas tenham interesse de debater e conversar contigo, onde nós poderemos te encontrar. Então, olá, professora Maciela, arquiteta pedagógica, que muito me honra com esse convite. Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Franciele, sou assistente social há 14 anos, já passei por vários setores dentro das prefeituras onde atuei, já trabalhei em Lagoa Vermelha, na Secretaria da Assistência Social, lá naquele município, depois fui nomeada na Prefeitura de Júlio de Castilhos, onde eu aprendi muito sobre o universo escolar, porque atuei como assistente social na Secretaria de Educação, atendendo as escolas daquele município, e agora fui nomeada 5 anos atrás, então, como assistente social da Prefeitura aqui de Tupanciretã, onde atualmente eu exerço meu trabalho. Estou atuando no CREAS, que às vezes as pessoas não conhecem muito o que é o CRAS, o que é o CREAS. O CREAS é o Serviço de Referência Especializado. Eu costumo brincar que tem um E de especial da assistência social, onde a gente atende toda e qualquer situação de direito violado, onde a gente atende as pessoas do município que possam ter sofrido algum tipo de violação, de violência, e a gente vai atender todos de qualquer idade, seja jovem, seja criança, seja idoso. Então, hoje eu faço parte da equipe lá do CREAS. Além disso, sou mãe, tenho um orgulho de ter 2 filhos, um menino de quase 11 anos, daqui a uns dias já faz 11 anos, e uma menina que está com 7 anos. Tenho um grande apreço por esse universo da escola, porque, como eu disse antes, quando trabalhei na Secretaria de Educação, fiz parte de todas as formações, de alguns sonhos que alguns professores têm de construir uma educação diferente da tradicional, mas não deixando o que é muito importante na educação tradicional. Mas fiz muita formação e atendi muitos alunos, muitas mães, muitos pais, muitas avós, que tinham algumas questões nas suas escolas e que hoje tenho o prazer de, na verdade, isso me engrandeceu enquanto profissional, e hoje a gente vai estar trocando, então, um pouquinho de ideia sobre isso. Muito bem, Franciele. Eu fiquei encantada, né? Porque, assim, ó, uma trajetória maravilhosa, uma carreira maravilhosa, e tu tão novinha, né? Encantada com o trabalho que vocês desenvolvem em todas as escolas como convidadas, porque vocês volta e meia estão sendo convidados, né, para palestrar, para conversar sobre algum tema que muitas vezes traz uma certa delicadeza. Mas como o nosso foco aqui é a questão da família, nós temos muitas inquietudes quanto família. Essa formação de família que se tem na atualidade,
tanto essa formação dessa família da atualidade, como também essa família que chega na escola. Muitas vezes nós ficamos um tanto perdidos como acolher essas famílias, o que nós podemos fazer, né, para ter uma escuta com essas famílias, para poder atender elas de uma forma que elas não fujam de nós. Tu sabe que agora nós temos esse momento que começam as reuniões nas escolas para receber as famílias, conversar, falar as propostas que se tem para a questão da educação dos seus filhos. E são muitas famílias que as escolas recebem completamente diferentes. E muitas vezes o professor, a escola e até os mesmos os alunos, a gente não sabe muito bem como lidar com tudo isso. E qual é o objetivo aqui? Não é dar uma receita aqui para uma escola ou para outra, mas tentar dialogar para vermos um caminho que favoreça a todos, que seja, no mínimo, confortável para todo mundo. Porque falar é muito fácil, mas quando tu está diante da situação, que tu se coloca, que tu vê que se realmente tu está colocando em prática tudo aquilo que tu ouviu, é algo diferente. Porque assim, ó, eu sou professora, eu sei que tem situações que tu pensa em agir de uma forma e tu acaba agindo de uma maneira completamente diferente. Então, nós estamos transitando nesses três universos, que são os professores educadores, que envolvem os funcionários da escola, que estão lá, que não estão diretamente ligados, mas que estão nos dando suporte. Tem o aluno e tem a família. Esses três precisam caminhar juntos nesse contexto de comunidade escolar, porque é comunidade. Acho importantíssimo a história dessas famílias. É bem como tu disseste, Marcela, assim, quando existe um sinalizador que aquele aluno não está desempenhando bem as suas atividades, ou está diferente do que a professora habitualmente está acostumado, a gente precisa olhar para aquela família, porque eu sempre gosto de pontuar que uma criança, um adolescente em desenvolvimento, seja ele com 15, 16, já finalizando talvez o ensino fundamental, ele precisa de orientação, ele precisa dos responsáveis. E quem vai dar esse suporte é a família. Quem tem que estar atento também, assim como os professores, para esses sinais, é a família. E aqui eu falo de uma família que hoje já não é aquela família que antigamente a gente estava acostumado, que era o pai, era a mãe e eram os filhos. São famílias diversas, crianças criadas pelos avós, crianças criadas pelo tio, pela tia, pela uma mãe, apenas pelo pai. Então, o nosso universo de família está mudando muito. E cada vez mais a gente tem que ir, conforme as mudanças vêm vindo, a gente vai atendendo e vai se especializando nisso. Então, assim, hoje a escola precisa da família. Sempre precisou. Mas antigamente a escola era vista pela própria educação infantil, era para o cuidado. Ah, vai lá, vai aprender a ler e escrever. Mas hoje é uma socialização, as crianças estão juntos, estão aprendendo a socializar. É muito além da matéria do português, da matemática, da geografia. Então, esse diálogo precisa da família estar junto. Porque quando vem o teu sinalizador, opa, acendeu a luzinha vermelha. Ah, aquele menininho não está conforme estava antes. Vamos chamar a mãe, vamos chamar o pai, ou vamos chamar a avó, que sempre vem, está por aqui, para entender o que está acontecendo. E aí eu me deparo com situações que vão muito além, né, do que eu vejo que às vezes os professores conseguem dar conta, que vão além, porque lá naquela família pode estar ocorrendo várias situações. Mas como que eu vou lidar com aquele ser humano, com aquela criança, sem entender essas situações? Porque eu costumo ainda dizer que nós, pais, nós não recebemos, quando vem a criança nasce, faz a certidão de nascimento, faz a carteirinha de vacina, não vem o manual de instruções para dizer que lá na fase escolar tu tem que estar atento a isso. Lá na fase X tu tem que estar mais atento a isso. Não vem com manual. Pai e mãe tem que aprender sozinho. Tem que aprender
pelo aquilo que entende pelo certo. E aí a gente vai entender muito pelo que a gente viveu. Então, quando vem essa sinalização da escola, que a gente tem que dar uma atenção para a nossa criança que está lá na nossa casa, é muito importante que o pai, a mãe, a avó, esse adulto responsável, olhe para isso. Às vezes não é uma crítica, mas é um pedido de socorro também. Olha, eu, enquanto professor, eu, enquanto diretor, tenho um limite dentro da minha escola. Então, eu preciso chamar a família para entender esse contexto. E eu falo muito que a família de origem é aquela que nos ensina ao ser adulto. Então, eu vou repetir, às vezes inconscientemente, aquilo que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. E quando eu ficar adulto, eu posso estudar e olhar para isso e dizer, não, eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu tenho mais clareza, hoje eu estudei, hoje minha visão de mundo é outra, e eu vou fazer um pouco diferente. Mas a criança, o adolescente, ele vai aprender lá na sua casa como deve se comportar, como deve resolver seus conflitos, como deve agir perante os colegas, perante os professores. Isso é ensinado numa linguagem não verbal, é numa linguagem que a gente faz e a criança repete. Então, nós temos famílias que, às vezes, a gente olha, que família bonita, mas lá dentro de casa existem vários problemas, vários conflitos, às vezes não tem diálogo, porque a gente vem de uma geração de adolescente que é muito difícil a gente conversar, às vezes, com certos problemas mais delicados com eles. Alguns já são mais abertos, já conseguem falar melhor, e outros não. Mas onde foi construído tudo isso? Essa questão de como eu resolvo os conflitos na minha escola. Inicia em casa, inicia com o meu exemplo dentro de casa. Qual é o meu exemplo dentro de casa? A gente conversa, a gente se escuta, e eu gosto muito de dizer que conversa, às vezes, não é bem como as pessoas entendem. Às vezes a pessoa diz, eu conversei com a minha filha. Como foi a sua conversa? Não, eu falei para ela que não pode, que ela tem que estudar, que ela não pode faltar aula, que ela não pode isso, que ela não pode aquilo. Que legal. E o que ela lhe disse? Não, ela não me disse nada. Tá, mas e que conversa foi essa que ela não falou nada? Então, a senhora não conversou, a senhora só expressou aquele desejo que a senhora tem do que quer que ela faça. E a conversa, às vezes, eu vou ter que ouvir o que eu não quero, ou o que eu talvez não goste. E para isso, eu sempre lembro, o adulto. Eu sou adulto, eu quando aceitei ou não aceitei, ou tive que ter uma criança para criar, eu tenho as minhas responsabilidades. Então, eu, como adulto, se eu às vezes não consigo, vai buscar reforço, vai buscar alguém para ficar mais forte, porque hoje a criança precisa de pais fortes, pais que saibam colocar para eles o que é o não, o que é o sim, porque é isso que eles vão repetir lá na escola. Quando uma criança vem super protegida, por exemplo, que ela vem, a mãe às vezes protege não de uma forma, vamos dizer assim, que seja maldosa, mas de uma forma carinhosa. Às vezes eu não quero que o meu filho sofra. Qual é a mãe que quer que o filho sofra? Eu não quero que ele fique triste. Só que a frustração emocionalmente, e depois, quando nós conversarmos com pessoas da área da psicologia, e que eu costumo sempre, porque a gente trabalha, na minha área, trabalha sempre com psicólogos, a frustração é importantíssima. O não é importantíssimo, porque a professora nem sempre vai poder dizer sim para o aluno. Só que o aluno foi um filho que tem que aprender a ouvir o não lá em casa, para poder ouvir o não da professora. Então, quando eu digo que é uma construção e que é um espelho, a criança que eu tenho lá na escola, que está lá, e daí a professora Vanessa, eu achei brilhante a fala dela sobre o Nicolau, que o Nicolau, quem puder ver o link lá da prof. Vanessa, aquele que
agredia, aquele que não aprendia, que precisou, então, da psicopedagoga para atendimento, o Nicolau estava vivendo coisas em casa. O Nicolau precisa de um adulto que olhe para ele e veja, opa, eu estou fazendo algo que talvez eu ache certo, mas que não está dando resultado certo. E às vezes é porque eu aprendi daquela forma. Muitas vezes o pai vem, a mãe vem e diz assim, mas eu fui criado desta forma. Claro, a gente entende. E é isso que eu falo como a comunicação informal. Tu é criado, tu aprende com aquilo que tu visualiza. Porém, hoje, aquilo que tu foi criado, talvez não esteja dando um bom resultado lá. E daí a gente tem que olhar para o que pode melhorar. E assim como eu vejo que quando o prof chama não só para criticar. E aí eu volto e digo assim, o professor também foi uma criança, também foi um aluno, também foi um filho, tem as suas vivências. Às vezes o professor olha para aquela criança e com certeza diz, é tão parecido comigo, porque isso se assemelha no que é a história de vida do professor. E às vezes o professor também precisa ser cuidado pelaquela família. E hoje, infelizmente, a família se afastou um pouco da escola. Lá vem a professora Severina, como a gente tem nos outros vídeos, né? A professora Severina de novo me chamando para reclamar do coitado do meu filho. Aí vem a superproteção. Coitadinho, pobrezinho, de novo a professora. E daí eu já vou lá na escola armada. Já vou lá nem com os ouvidos atentos, eu já vou com a fala muito planejada. Porque se ela me falar tal coisa, eu vou responder assim. Às vezes, não. Às vezes, aquele professor está pedindo um socorro. Olha, vamos olhar para o teu filho junto. Ele deu um sinal aqui que a coisa não está bem. E se não está bem aqui na escola, é porque a gente precisa da ajuda do pai que está lá na casa, da mãe que está lá na casa, da avó que cuida, do tio que busca na escola. Isso é muito importante. E assim, tem todos os tipos de pais, todos os tipos de família, todos os tipos de mãe. E assim, o quanto é importante a gente poder, às vezes, pedir socorro. Olha, socorro! Nunca pensei que o meu filho tivesse feito isso. Até porque quando a gente gere uma criança, geralmente quando planeja, a gente já planeja como a gente gostaria que fosse aquela criança. E às vezes sai totalmente diferente. Totalmente. E aqui abro um parênteses para falar, enquanto mãe, eu tenho 2 filhos bem diferentes. Então, o que é a necessidade de um não é a necessidade do outro. E eu vou ter que olhar para eles diferente. Então, às vezes, quando o mais velho nunca deu problema. Daí a mãe diz lá para a professora Severina, mas a senhora foi professora do fulaninho, nunca deu problema. Agora a senhora vive me chamando por causa do menor. Mas eu trato os 2 igual. Mas é porque o mais novo talvez seja diferente, ele tem outras necessidades. E dentro disso, a gente vê assim a comunicação das pessoas. Infelizmente, hoje a gente não aprendeu a se comunicar direito. Falo isso porque eu já fiz um curso de especialização em prática restaurativa, em mediação de conflitos, onde a gente aprende que a comunicação é muito importante. A gente tem que se alfabetizar na comunicação. E para isso, o pai, às vezes, vai ter que dizer, olha, professora, lá em casa eu já falei, mas não ouviu. E na comunicação a gente precisa das 2 coisas. A comunicação não violenta, ela fala bem sobre isso, sobre como que a gente vai se comunicar com as pessoas, mas se comunicar de uma forma que a gente possa ser ouvido, não só verbalizar, mas que a gente também possa ouvir e ser ouvido. Nenhuma ação das pessoas, nem minha, nem da prof. Severina, nem de ninguém, vem sem ser regada de algum sentimento. Se uma criança chega triste na escola, chega
a partir de alguma coisa que ela está vivenciando lá na sua casa e ela não está conseguindo, a criança está em desenvolvimento. Eu sempre vou lembrar disso. Às vezes, nós pais, nós mães e até os professores olham, ai, fulaninho é tão maduro para a idade dele, mas ele é uma criança. Ah, mas fulaninho já sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Mas ele é uma criança, ele está em processo de desenvolvimento. Ele precisa de orientação, ele precisa de cuidado, ele precisa de carinho, ele precisa de limite, ele está em desenvolvimento. Então, essa atenção a gente tem que ter. E voltando na questão do diálogo, saber que a gente está ensinando a dialogar em casa. Então, quando a gente chega armada lá para conversar com a professora Severina, e a professora Severina disse, não é bem isso, eu só vim para a gente conversar, porque ligou um sinal de alerta, teve algumas mudanças, precisamos ver algumas coisas. E não estou dizendo que a professora vai falar com essa fala mansa, porque não vai. Porque o pai também não vai, talvez, falar com essa fala mansa. Ah, mas então vamos conversar. Não, às vezes o pai já chega, o que está me chamando fora do horário? Eu tenho trabalho, eu tenho que botar comida na mesa, a senhora não sabe? Então, assim, desarmar. Eu acho que é isso. A comunicação entre as pessoas, entre as famílias e a escola, tem que vir na cooperação. A gente precisa cooperar. E para cooperar não precisa simplesmente concordar, mas a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir o que a professora viu do meu filho, que talvez não é a minha visão, e a professora poder me escutar como eu vejo o meu filho, e aí a gente chegar num acordo de como a gente vai fazer junto. Não é fazer separado, é fazer junto, porque está todo mundo no mesmo processo. A gente está buscando a melhor coisa, que é a educação das crianças. Porém, a gente precisa fazer junto, a gente precisa conversar sobre essas coisas, mas conversar junto. Ciele, eu estava te escutando, anotando algumas coisas que são relevantes dentro da tua fala, mas que essa tua fala inicial, na verdade, ela abre um leque de possibilidade para outras falas. Nós precisamos escutar um pouco e parar para escutar, não na velocidade 2.0, mas a velocidade 1.0. Por quê? Porque é uma fala que tem que ser internalizada. Nós temos que ter esse entendimento e não só neste momento eu ficar rindo ou ficar me divertindo com a tua fala, mas eu trazer ela para a minha realidade e tentar de alguma forma, com algum suporte ou sem o suporte, colocá-la em prática. Porque quando eu te escuto, eu já começo a pensar, da próxima vez que eu tenho que falar com alguém, eu vou tentar usar as estratégias que a Fran sugeriu, mas baseado em que ela sugere? No que nós falamos lá no início, em toda a tua bagagem, em toda a tua vivência, na tua experiência, tanto profissional quanto de mãe, quanto de estar presente nas escolas. Então, a tua fala tem propriedade. Tua fala vai ficar gravada para nós escutarmos muitas vezes, quantas forem necessárias para internalizar. Franciele, eu quero te agradecer muito, né, por ter aceito este convite, por ter abraçado. Eu vou usar a mesma estratégia, eu não darei a palavra final. Eu vou deixar para te deixar um recadinho para nós, porque eu acredito em tudo aquilo que tu... E vou pela tua cartilha, como se diz, né? Pela tua fala, por aquilo que tu acredita. E é por isso que tu está aqui, trazendo essa fala para o arquiteta, porque não é só para mim, é uma coisa que eu quero compartilhar com todo mundo. E eu quero que tu receba o meu abraço, o meu carinho para ti, para tua família linda, para o teu trabalho, para os profissionais que você está envolvida, para tudo isso que tu trouxe para nós, assim. Eu deixo aqui, assim, ó, um abraço muito carinhoso, de respeito ao teu trabalho, ao teu comprometimento com as famílias de Tupã-Seretã. Já fica aqui o pedido da arquiteta pedagógica para o seu retorno. Muito obrigada
E eu deixo para ti finalizar aí, dando um alô, lembrando, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, para que esse vídeo, né, para que esta gravação ela vá para outras famílias, porque isso que está sendo falado agora não é para o nosso município, é para o mundo, como se diz, porque essa realidade ela está em todos os lugares, de uma forma ou de outra, independente da sua cultura. Então, arquiteta pedagógica, arquiteta, para mim, arquiteta, ela é a que pensa na planta da casa, né? A planta de alguma coisa. Mas ela precisa do pedreiro, ela precisa do proprietário, ela precisa de alguém que vá lá fazer a escavação. Essa arquiteta, ela precisa de um monte de outras pessoas para fazer o projeto sair do papel. Quero te dizer que fazer parte do teu projeto é muito, assim, engrandece o meu coração, porque é como eu falei, às vezes a gente acha que sabe uma coisa, mas a gente está sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo enquanto profissional, a gente está sempre aprendendo enquanto mãe, a gente está sempre aprendendo enquanto ser humano. Então, o meu recado é: famílias, vamos aprender juntos com a escola. Às vezes chegam crianças e alunos que também não vêm com manual de instrução e que eles precisam de toda a arquiteta pedagógica, de todos os pedreiros e mão de obra necessária, que somos nós, o pai, a mãe, a professora, o diretor, aquela monitora que às vezes precisa, aquela servente que está ali olhando para os sinais da criança, ajudando todo mundo. Então, vamos todos engajar junto, porque se um larga aquela corrente, aquele projeto da arquiteta, que é maravilhoso, corre o risco de não dar certo, e não é o que ninguém quer. Quando a gente manda a nossa criança, né, para ir para o ensino fundamental, e já planejando ensino médio, e já planejando faculdade, a gente quer o melhor para aquela criança. A gente quer o melhor para a aprendizagem, para a socialização. Então, vamos engajar juntos com a arquiteta, e com certeza eu sou parceira, tu sabe disso, né, Marcela? Vamos conversar. Falta um monte de coisas, vamos dizer assim, para a gente tratar, mas assim, vem vindo a nossa conversa leve e a gente vai conversando, sim. E sempre que precisar, me chame, me grite, que assim que puder a gente atende, sim, com certeza. Foi uma honra, foi um prazer. Um beijão.